Meu nome é Cláudia Cristina, eu sou casada com o Wallace, meu esposo é médico, cardiologista. Eu tenho 2 filhos, o Daniel, de 11 aninhos, e o Pedro, meu caçulinha, Pedro Henrique, que vai fazer 5 aninhos agora em maio. É o meu anjinho azul, né? É o meu caçulinha que abriu um horizonte imenso para mim, me desacelerou. Foi um caminho das pedras, né? Porque antes dele completar 1 ano, eu percebia um atraso no desenvolvimento do Pedro, né? Nos marcos do desenvolvimento. E meu marido, por ser médico, né, ficou um pouco receoso com isso, né? Achou que era coisa assim na minha cabeça, né? Como todos os pediatras costumam falar para a mamãe, né? Calma, Cláudia, tudo tem seu tempo, cada criança desenvolve no seu tempo certo. E eu tinha certeza disso, mas uns marcos eram significativos no Pedro, que tinha alguma coisa que não estava legal, que estava realmente atrasada. E aí eu comecei a bater um pouquinho de frente com o pediatra, com o maridão e correr atrás, né, do que está acontecendo com o meu filho. Ele ficava mexendo nas rodinhas sem funcionalidade no carrinho, ainda não estava fazendo algumas coisas que crianças na idade dele já faziam, sem querer fazer comparações, né? Eu acho que esses marcos foram importantes para mim, como mãe, e eu fui seguindo o caminho das pedras. O diagnóstico não foi dado logo, né? O Pedro foi diagnosticado dentro do espectro autista agora no ano passado. E se eu esperasse por esse diagnóstico para começar a estimular, a recorrer às terapias para desenvolver o Pedro, talvez eu não tivesse alcançado tantas coisas que o Pedro já conquistou no desenvolvimento dele. Porque o autismo, ele não é uma doença, né? É uma condição do neurodesenvolvimento. E aquilo estava muito claro assim para mim. Então eu fui a vários neuropediatras, geneticistas, gastroenterologistas, endócrinos, né? Foi árduo esse caminho. Mas eu tive tempo de metabolizar, diferente de alguns pais que já têm um diagnóstico bem precoce, às vezes com 2 aninhos, né? Não é comum, tá? Esse diagnóstico às vezes demora bastante, né? Mas eu tive tempo de metabolizar tudo isso. Foi difícil e eu tenho registrado na minha memória uma reação do meu esposo. Deus me deu e Deus me tirou. Porque muitas pessoas olham o autismo como se o filho estivesse ausente ali, né? Como se ele não estivesse ali, né? E foi uma reação entre muitos choros, né, e conversas, né? Nós chegamos à conclusão que dava para prosseguir com fé, né? E que o Pedro iria desenvolver como ele tem desenvolvido, né? Sim, isso foi fundamental. Eu compartilhei com meus pais, com os meus sogros, com a minha irmã. Eu acho que eles tiveram um baque maior, uns choraram, né? Uns ficaram assim pensativos. O meu sogro é um parceirão, isso fez uma diferença. Ele está sempre antenado, ele corre atrás sobre tudo que tem a ver com autismo, ele manda para mim, ele quer saber o laudo do Pedro, o desenvolvimento com as terapias, e é aquele avô que brinca muito, não que os outros não sejam, todos são, mas o meu sogro, ele participa, mesmo estando longe, que ele mora no Espírito Santo, ele participa muito, isso é tão importante, essa participação, né, da família, e participei o Pedro dentro de um ambiente escolar também. Pedro estuda numa escola com crianças com desenvolvimento normal, né, que a gente chama de crianças neurotípicas, né, e o Pedro é tido como uma criança neurodiversa, e isso fez toda a diferença para ele. Eu acredito numa escola em que as diferenças têm que ser partilhadas. Foi bem difícil. Eu cheguei a chorar, né? Porque eu bati em algumas escolas aqui, a porta de algumas escolas de Niterói, particulares, né? Tudo. E as diretoras me falavam que não estavam preparadas para receber o Pedro. Umas escolas me falavam que não podia receber uma criança que não andasse ainda. E o Pedro começou a andar com 2 anos e meio apenas. Ou uma criança que não tivesse ainda desfraldada, uma coisa assim, né? Que a gente nem imagina, mas teve todos esses obstáculos. Eu partilhei também todas essas
essas minhas ansiedades com amigos, né, que eu podia contar, até da igreja também. A Marcinha aqui da igreja foi um anjo para mim naquela época e ela me consolou e foi muito bom. E ela me indicou uma escola que é maravilhosa. Eu vou dizer, pode dizer o nome da escola? A Viva Infância. Eu amo de paixão a Viva Infância ali da Gavião Peixoto. Recebeu, acolheu o Pedro e eu participei toda a realidade do Pedro, mesmo sem saber do diagnóstico ainda, com os pais. Eu envolvi os pais em todo esse processo que eu estava vivendo também. E isso fez toda a diferença. Uma rede de apoio fora da família, inclusive dos meus vizinhos. Eu nunca, em qualquer lugar que eu vá, se eu pego um Uber, se eu pego um táxi, se eu estou numa fila, se eu tenho a oportunidade de compartilhar sobre o Pedro, eu compartilho para conscientizar as pessoas, para elas tomarem contato com o que é o autismo, porque o autismo não tem cara. Então, se você vê uma criança que está passando por um momento de crise, de irritabilidade muito grande, ou sensorial, qualquer coisa, as pessoas acham que é uma criança birrenta, mimada, mal educada, e essa não é uma verdade. Então, dar esse esclarecimento para a sociedade faz toda a diferença, e eles acolhem. Tem um ou outro resistente, mas a maioria acaba acolhendo quando você se abre. Então é uma dica importante, a gente como mãe, como pai, a gente abrir o nosso coração, tirar o nosso filho daquele casulo, daquela bolha e colocar ele dentro de uma sociedade ao qual ele vai viver por muito tempo. A reação do Daniel foi muito difícil para ele, por ele ser criança, uma criança Quando o Pedro nasceu, ele tinha apenas 6 anos e ele estava se alfabetizando. E aí foi complicado para mim como mãe, porque tudo na escola desandou para ele. Ele era o único neto, o único filho, o único sobrinho, era tudo voltado para ele. E de repente aparece um irmão que ele queria muito, mas com o passar do tempo, o Pedro não desenvolvia coisas que o Daniel exigia, Tipo, conversar, falar, dizer que amava ele, que gostava dele. O Pedro, até hoje, ele só fala alguns fonemas, Fala os principais. Mamã, papá, tatai, que é o nome do irmão, E tá aprendendo outros, Vovô, vovó, lalá, tudo da família, E a linguagem também compreensível, ele compreende muito bem as coisas. A linguagem verbal está desenvolvendo, Mas foi muito difícil para o Daniel, ele achava que o irmão não gostava dele. E foi difícil explicar para ele que certas coisas para o Pedro não faziam muito sentido. Por exemplo, é feio fazer isso, essa coisa isso é bonito, isso é feio. Não pode fazer isso porque é feio. Por que ele não me abraça? E o Pedro tem uma questão sensorial, ele, por conta do quadro dele de motor, às vezes ele prende, a pessoa vai abraçar, vai pegar a bochecha e machuca, Isso machuca o outro. E o Daniel teve que lidar com toda essa situação. Mas é um irmãozão, um parceirão. Os dois é puro amor. É uma convivência que é um aprendizado para os dois, é uma troca. Com certeza, esse processo de inclusão é uma luta minha para o Pedro e para as outras crianças também. É uma bandeira, a inclusão. Por isso, não dividir as escolas, criança X, criança Y, trazer todo esse processo de inclusão para a sociedade, dentro da igreja, dentro da escola, dentro de casa, dentro da comunidade onde você mora, com seus vizinhos, Isso é muito importante, faz toda a diferença. Mas também depende da gente. A gente tem que ter essa postura, a gente tem que ter uma proatividade, a gente não pode se vitimizar num momento como esse, porque a gente já tem muitas fragilidades, então se a gente também se vitimiza, a gente escuta muitas coisas quando a gente anda na rua, por exemplo. O Pedro muitas vezes anda de carrinho, Ele já vai fazer 5 anos, ele já pesa 27,5 kg, é bem pesado. Mas eu coloco no carrinho porque se ele der alguma crise, alguma coisa na rua, eu não tenho condição de carregá-lo no colo.
Então, eu já escutei de pessoas, né, passando por mim, falando, nossa, uma criança tão grande andando de carrinho. E o ser humano, infelizmente, é assim, né, no pré-julgamento das coisas, não tem noção. Outra vez foi um rapaz que trabalha com vendas na rua, e aquilo foi chocante demais para mim. Ele passou por mim, pelo Pedro, Pedro no carrinho, estava indo me dirigindo para uma terapia de fonoaudiologia, e ele falou, rapaz, como é que é? Batendo na perna dele, né? Não do meu filho, mas na própria perna. Vamos sair daí, vamos fazer uma atividade física, vamos sair desse carrinho, né? E eu senti que naquele momento merecia uma resposta, né? E como o Pedro ainda não fala, não sabe se expressar, o Pedro só olhou porque ele fez um escândalo, né, tão grande. E eu olhei para ele e falei assim, puxa, se o meu filho falasse, com certeza ele ia dizer o motivo pelo qual ele está no carrinho, né? E ali eu discorri alguma coisa, ele ficou assim, sem ação, né? Tudo é a maneira como a gente vai responder a esse tipo de comportamento do ser humano, né? Mas a gente tem que ter proatividade, sair da bolha e chamar a inclusão, sim, o tempo todo. E não se fragilizar e nem se vitimizar. Foi o que de principal me trouxe assim, a ficar na Igreja Plena. Esse acolhimento com o meu filho me emociona. É um amor, uma responsabilidade que a minha igreja tem com as crianças que fez toda a diferença. O louvor é especial, a palavra é especial, tudo aqui é especial. Mas com certeza a maneira como receberam meu filho, como eu me senti tranquila em poder participar do culto, né, com o meu esposo, sabendo que os meus filhos estão no departamento infantil, onde ele foi super bem acolhido, isso fez toda a diferença. E ele me surpreendeu, ele ficou muito bem e todo mundo do departamento conseguiu lidar muito bem com o Pedro, o que me chamou também a participar como voluntária no departamento, né? E amo de paixão, não vejo a hora de voltar. Isso faz muita falta para o Pedro também, que identifica a igreja com esse símbolo, né? Eu até acho lindo quando ele faz isso, porque ele se identifica, ele aponta para ele, dizendo que quer ir para a igreja, e quando ele assiste o culto online, ele gosta da bateria, dos louvores, e é muito gostoso. Faz toda a diferença. A gente não pode colocar o nosso filho de lado, escondê-lo dentro de um quarto. A gente tem que trazer nesse movimento, pegar pela mãozinha e levar. E eles vão interagir, eles vão participar. A gente precisa transmitir essa confiança para eles, né? Seja para uma escola, para a igreja. Isso é muito importante. Então, o Pedro, ele começou a fazer fisioterapia já com 1 ano e 6 meses, né? Antes da pandemia, a gente estava vivendo um frenesi das terapias, né? E a psicóloga do Pedro, que tratava dele naquela época, deixou um recadinho para mim que fez toda a diferença. Ela falou, Cláudia, o Pedro não é só autismo, não é só terapia, ele também é criança. Ele tem os gostos, ele sabe também o que ele quer. Então, ele gosta de tomar sorvete, ele gosta de brigadeiro, ele gosta de curtir, ele vibra, ele ri, ele gosta de outras coisas. E a gente tem que aprender a brincar com ele. Não pode ser só terapia. Mas a gente, naquela ânsia de querer provocar todos os estímulos possíveis, né? Aproveitar toda essa infância dele para estimular, para que ele possa se tornar o mais autônomo possível, a gente se perde muito nas terapias. Mas são importantes e essenciais. Eu amo cada terapeuta que fez parte da vida do meu filho. Antes da pandemia, ele fazia fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, fazia psicologia, natação com psicomotricidade e era um corre-corre. A pandemia me desacelerou um pouquinho e eu tentei colocar o Pedro em locais bem próximos para melhorar a minha logística. Hoje, depois dessa flexibilização maior, né, com a pandemia, ele já retornou às atividades de escola, a psicomotricidade, a fisioterapia, a musicoterapia com terapia ocupacional, a natação que ele faz com a psicomotricidade, né, e a fonoaudiologia e psicologia também.
Não, eu acho que foi bem assim o contrário, me fortaleceu ainda mais, né? Me fez buscar ainda mais na minha fé e com a pandemia, né, isso favoreceu ainda mais para mim, porque eu busquei um canal novo para mim, né? No meio da pandemia eu comecei a desenvolver devocionais, né, matinais, então eu leio um versículo, eu compartilho com uma linha de transmissão enorme, hoje a linha de transmissão é bem grande, e com a minha própria voz eu gravo essa devocional e ver que outras pessoas foram fortalecidas durante a pandemia e continuam sendo fortalecidas com essa devocional, que já tem um ano mais ou menos, eu acho, e foi muito bom. A fé em Deus é o caminho, porque sem ela eu não sei como seria. Essa fé que é incansável, é inabalável, é saber que Deus trouxe o Pedro para nós, que Pedro é perfeito em toda a sua totalidade, que esse cérebro, essa maquinazinha que está ali na cabecinha dele, foi feita por Deus, né? E que Deus tem planos, projetos para o Pedro. Isso me encanta todos os dias. O que me fortalece é olhar para o meu filho e saber que eu estou no caminho certo, que ele ri, ele me abraça e eu poder dedicar a minha vida, né? É um serviço. Isso é uma questão muito importante. Vou deixar aqui um recado, né, para as mamães, né, que têm o seu anjinho azul. As demandas são grandes, as batalhas parecem não ter fim, os desafios são enormes, mas você precisa cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, tudo desanda. Você precisa se amar, você precisa encontrar coisas que te façam e te deixem feliz. Eu gosto de ler, então eu procuro na leitura. Eu gosto de receber um toque, uma massagem. Eu tento me programar uma vez no mês. Quando dá, eu recebo aquele toque, aquela massagem me faz bem. Gosto de cozinhar, então você tem que se encontrar, você tem que se valorizar como mãe, como mulher, porque você é mulher, você é mãe, você é esposa, muitas são profissionais. Eu abdiquei da minha profissão, eu não a exerço há 10 anos a minha profissão, mas vejo que Deus me conduziu por esse caminho. Eu estou mãe em tempo integral e sou muito feliz, sou muito realizada. Se você não estiver se sentindo assim, busque logo um apoio, ajuda, é necessário. Eu também procuro ajuda psicológica também. Eu acho que é importante a gente ter um lugar de escuta, um lugar de fala, isso é muito importante. Então eu cuido de mim, agora eu voltei a fazer meu pilates, tudo vai se encaixando com o devido tempo. Se você leva a sua vida com proatividade, olhando com felicidade, tentando cada dia mais um passinho de cada vez, sem exigência, sem padronizar nada, você consegue, você chega lá. Não é o fim, não é o fundo do poço, é o começo para uma trajetória que você pode tornar essa trajetória muito linda para você, para o seu filho. Não é o fim para ele. Olhe sempre, não para os fatores limitantes, olhe sempre para o seu filho com uma grande viagem. E você pode escolher como vai ser essa viagem, se uma viagem feliz ou uma viagem triste. Opte sempre pela viagem feliz. Olhe para o seu filho como alguém que precisa de você, mas que você precisa dele também, para olhar o mundo de uma maneira diferente, né? E não é o fim, é o começo. E você pode ter grandes surpresas. Eu me surpreendo com Pedro todos os dias. Eu queria indicar, se for possível, um livro que me ajudou assim bastante também. Eu ainda não tinha o diagnóstico do Pedro. A Lagarta Vira Pupa, da Andrea Werner. Ela é mãe de uma criança autista. Ela tem no Instagram, você pode encontrar o trabalho da Andrea. Ela é jornalista, é escritora. E aqui nesse livro tão objetivo, ela discorre toda a experiência dela, tudo isso que a gente está tratando aqui, ela discorre nesse livro e conta uma experiência de uma maneira assim muito pessoal da parte dela. E é a minha dica para você. Eu acho que vai fazer muito bem.
É um livro que não é um livro técnico, é um livro de uma mãe, né? Tem muito sentimento, fez uma diferença muito grande, abriu meu olho para muitas coisas e vale a pena. Então essa é a dica que eu deixo, né? E nunca perca a sua fé.